Maldição hereditária ou padrão comportamental? Existe diferença? Bem-vindos, amados, a mais uma segunda-feira sapiencial. A maldição hereditária é um problema que surge por causa do pecado na família. Todos nós herdamos várias características dos nossos pais e avós, como a cor do cabelo, tamanho do nariz, inteligência, talentos. E da mesma forma podemos herdar também algumas influências espirituais. Mas essas características físicas, psicológicas e espirituais não definem tudo o que fazemos, porque cada pessoa é responsável por suas ações. Todos fomos afetados pela maldição hereditária de Adão, que gerou uma tendência em nós para pecarmos. E de maneira semelhante, uma pessoa que comete certo pecado sistematicamente poderá passar aos descendentes uma tendência para cometer esse tipo de pecado. A Bíblia diz lá em Números capítulo 14, versículo 18, que entre aqueles que rejeitam a Deus, os pecados podem afetar 3 ou 4 gerações. Pecado, para quem não sabe, significa errar o alvo. Errar o alvo significa você agir em desconformidade com o manual da existência humana, que é a palavra que Deus nos deixou. Então, rejeitar a Deus, portanto, é você pecar, é você agir contrariamente aos preceitos da palavra. Porque Ele nos deixou a palavra para que nós desfrutemos o melhor deste mundo. Outra forma que o pecado dos pais pode afetar os filhos é através das consequências do pecado. Por exemplo, um homem que perde muito dinheiro em apostas pode deixar os filhos em uma situação grave de dívida, que poderá gerar um ciclo vicioso de pobreza na família. O crente pode ser afetado por maldição hereditária? Eis a questão. Nós sabemos que Jesus veio para libertar de toda maldição do pecado, que é o que está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 15. Diz o seguinte: porque se pela ofensa de um morreram muitos, creio que esteja se referindo a Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, Jesus veio para nos libertar da maldição do pecado. Tanto é que ele diz que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância, que está lá em João 10:10, essa passagem. Da mesma forma, ele diz que nos deixou a paz, que excede a todo entendimento. Da mesma forma, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Tudo que ele diz que ele é são coisas boas, são bênçãos. Portanto, ele está se contrapondo à maldição, porque a maldição é morte espiritual, é morte física, eventualmente, que pode acabar nos acometendo em razão de algum tipo de pecado, da consequência de algum tipo de pecado. É a perca da esperança, é a falta do sonho que nos move. Tudo isso é maldição. São comportamentos reiterados que nos levam à depressão, a dívidas. E Jesus, ele veio para nos livrar de tudo isso. Isso significa que quando uma pessoa se converte, ela pode ser libertada de qualquer maldição hereditária. Assim, o crente tem poder para tratar de qualquer problema espiritual e viver na liberdade de Cristo. Eu vou dizer como, porque não é assim, eu creio em Jesus e já está tudo resolvido. Não é bem assim. Agora, vocês têm que estar atentos ao seguinte: as forças do diabo lutam também para que cada crente não viva a vida plena que Deus preparou. E isso está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, andam ao redor como o leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Vejam, aqui não diz que o diabo vai te devorar. Aqui diz que ele anda ao redor, procurando quem possa devorar. Quem que ele pode devorar?
quem der brecha, quem der legalidade. Então você é maior do que o diabo. E se você estiver com Deus, você ainda é maior. Ainda. Porque você conseguirá, por meio das suas ações em conformidade com a palavra, fechar as brechas e a legalidade. E nós observamos que ao longo das nossas vidas, a gente tem áreas que precisam ser tratadas por Deus. E esse é o processo de santificação. Sendo que algumas dessas áreas, algumas dessas coisas que nos acometem, decorrem de padrões que a gente observa que se repetem ao longo da nossa família. Nem todo problema está ligado à maldição hereditária, mas se é maldição ou não, isso é indiferente. Fato é que nós queremos mudar essas circunstâncias para termos mais vida, mais paz, mais leveza, voltar a sonhar. Vejam o que Ezequiel, no capítulo 18, versículos 19 e 20, diz sobre a autorresponsabilidade. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve cuidado de guardar todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Portanto, aqui, voltando um pouquinho, o filho que fez o que é justo e direito e teve o cuidado de guardar todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Portanto, as consequências da maldição podem eventualmente até resvalar na vida dos filhos, principalmente se pequenos. Mas, a partir do momento que o filho tem a oportunidade, tem a consciência que ele é maior de idade, que ele pode escolher o caminho de Cristo, a palavra de Deus, aí ele quem vai decidir se vai perpetuar ou não aquela maldição, aquele padrão que veio de outras gerações, se ele vai querer mudar, sair daquele ciclo. Eu quero dizer para vocês que o pecado, ele está lá em nível inconsciente da nossa mente, porque nada mais são do que os medos, os traumas, as compulsões, as crenças limitantes, os hábitos nocivos, tudo isso é pecado e está em nível inconsciente. E a partir do momento que a gente se auto-observa, que a gente investe em autoconhecimento, que a gente percebe que existe um padrão ali a ser quebrado, a ser mudado, um problema a ser resolvido, então isso já está em nível consciente, você tem o livre-arbítrio de acabar com aquilo. Existem 3 tipos de padrões. Padrões de acontecimento, acontecimentos que se repetem. Sempre sou assaltada, sempre entram na minha casa e me furtam, sempre bato o carro. Padrões de comportamento. Eu sempre sou a salvadora, eu sempre estou querendo salvar os meus pais, meu marido, os homens que aparecem na minha vida para eu me relacionar. Sempre sou a justiceira, quero fazer a justiça com as minhas próprias mãos. Sempre sou a reclamadora, sempre reclamo de tudo. São padrões de comportamento. Ou padrões de relacionamento, são 3 tipos de padrão. É a forma como eu me relaciono. Em alguma relação eu posso me portar como vítima, porque eu tenho um benefício ali de ter a atenção de alguém, porque eu sou carente. Em outra relação eu posso me comportar com um perfil mais narcisista, em que eu quero demonstrar uma superioridade, em que eu quero palco, em que eu quero aplauso, em que eu quero dizer que sem mim aquelas pessoas não conseguiriam aquilo que
está sendo benefício para o grupo. Em outros relacionamentos eu posso manifestar um perfil de vingança porque fui abandonada, porque fui traída. Por trás de cada um desses padrões tem uma utilidade e cabe a você romper com a utilidade desses padrões comportamentais. Porque se fosse tão ruim assim, você não estaria com eles na sua vida. Nem tudo que nos faz mal é tão ruim assim, tem um benefício secundário. Senão você não manteria isso na sua vida. E você tem que observar qual é a utilidade, qual é o benefício secundário. Ah, eu tô dando de vítima, minha relação com isso eu estou presa a essa pessoa, minha vida não desenvolve. Tá, mas o que eu estou ganhando sendo vítima? Ah, eu estou ganhando reconhecimento. Estou ganhando afeto, atenção, porque eu estou carente. E a partir do momento que você vê, você deve cortar imediatamente esse padrão comportamental, para que sua vida flua, para que você tenha leveza e você vá mais rápido. Porque do contrário, esse problema vai crescer e a vida vai te apresentar outras situações em que você vai acabar manifestando esse padrão de forma mais arraigada, até chegar num determinado ponto que fica insuportável e você necessariamente vai ser obrigada a modificar o seu comportamento. Mas não precisa chegar a esse nível, a esse tamanho de problema. De imediato você já observou, já muda, se esforça para mudar. E como quebrar a maldição hereditária? Qualquer maldição pode ser quebrada por Jesus. Mas Jesus não faz milagres só porque você crê nele. Crer nele é mais do que simplesmente acreditar. É você adotar o seu comportamento em conformidade com os princípios que ele nos deixou, com a palavra dele. Você fazer uma simples pergunta: o que Jesus faria nessa situação? Se você fizer essa pergunta, se responder e praticar aquilo que você se responder, você estará, aí sim, quebrando maldição hereditária, quebrando problema, quebrando padrão, quebrando utilidade. Para isso você terá que ter fé. Fé que Jesus é Filho de Deus, ele veio para nos salvar e veio também para nos dar uma vida abundante, por meio da crença nele, praticar o que ele ensina. Que ele tem poder, portanto, para nos libertar. Mas não como um salvador que não dependa de nós fazermos a nossa parte. Nós também precisamos fazer a nossa parte para sermos salvos. A salvação, inclusive, ela é individual. Você não consegue salvar o outro. É a si. Porque depende do seu comportamento. É o arrependimento, pedir perdão pelos seus pecados, decidir mudar de vida através do exemplo de Cristo. É o perdão, se você tem mágoa, rancor contra alguém, porque o perdão serve para você se libertar. O perdão não é para o outro, é para você ficar livre e leve, para você prosseguir. É a rejeição do pecado, é dizer não ao pecado e à influência espiritual errada, escolhendo acreditar e declarar a verdade de Deus. Por fim, eu quero dizer para você o seguinte, que lá em Gálatas 3, versículos 13 e 14 está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Se crermos em Jesus, as bênçãos de Abraão chegam a nós pela fé e nós recebemos a promessa do Espírito. E quais são as bênçãos de Abraão? Gente, eu estou falando de bênçãos agora hereditárias. Bênçãos para a sua vida, bênçãos que vão impactar aí até 1000 gerações.
Porque é isso que está escrito lá em Deuteronômio 7:9, diz: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Amar é verbo. Guardar os mandamentos aqui significa praticar. Então, eu vou ler rapidinho, porque já está ficando grande. Quais são as bênçãos de Abraão que você vai herdar se você crer em Cristo, no sentido de praticar aquilo que ele nos deixou por meio da sua palavra? Elas estão lá em Gênesis 12. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu fico por aqui. Compartilhe, curtam, ativem o sininho para que essas segundas-feiras sapienciais sejam cada vez mais expandidas e alcancem mais almas, que é um trabalho para o reino. Até a próxima!